desenho em cima da cama da Max não é o mesmo que ela fez. A Max só sorriu pro Lucas nesse volume 2. O beijo entre o Hopper e a Joyce não estava no roteiro e foi improvisado. Joseph Quinn de fato tocou guitarra. O Will nunca conheceu o Ed. Nesse vídeo você vai conferir 40 curiosidades, easter eggs, detalhes e referências que você não viu lá no volume 2 de Stranger Things 4 e tem referência a Star Wars, Alien, Halloween, Carrie, a Estranha e até referência a Enrolados. Sim, isso mesmo que você ouviu. Então, ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, uma das melhores cenas de Stranger Things foi a cena do Ed tocando Master of Puppets, tocando Metallica lá no mundo invertido. E o melhor de tudo é que aquele, de fato, era o ator gravando a cena. Os Duffer Brothers contaram que perguntaram para o Joseph Quinn se ele sabia tocar guitarra. Ele disse que sim, só que ele sabia tocar melhor do que eles mesmos estavam imaginando. Ele se preparou, treinou para gravar a cena e foi fazer a cena. Ou seja, aquele de fato era o Joseph Quinn e não um dublê. Porém, embora tenha sido o próprio Joseph Quinn que gravou a cena tocando Master of Puppets, o som que vimos na série e tal na edição final não foi feito pelo Joseph. Sim, era o Joseph gravando, mas o som que vimos na série foi feito pelo Ty Trujillo, o filho do Robert Trujillo, que ainda teve a ajuda do próprio guitarrista do Metallica, o Kirk Hammett. Foi tipo, na hora de gravar a cena, de fato era o Joseph Quinn e tal, ele não estava apenas encenando, atuando, ele de fato estava tocando Metallica, porém, na hora de mixar o áudio e tal, captar o áudio no estúdio direitinho, para botar aqui na série, não foi o Joseph Quinn tocando guitarra, e sim o Ty Trujillo. Isso por si só já é um detalhe bem legal, cara. Mas aqui, na sua opinião, essa cena do Ed tocando guitarra no mundo invertido foi a melhor cena de Stranger Things 4 da quarta temporada como um todo? O que você acha? Comenta aqui nos comentários. Falando no Ed, no 8º episódio, ele vira pro Dustin e diz que ama ele. Só que essa fala não estava no roteiro e foi improvisada pelo próprio Joseph Quinn. Por isso, o gato em Matarazzo, o Dustin, ficou surpreso nessa cena, porque de fato ele não esperava. Inclusive, falando no Gaten, na sexta-feira ou no sábado, vai ser um vídeo contando curiosidades sobre ele. Vocês pediram e vai rolar, então fique ligado aqui no canal para você não poder perder. Eu te amo, cara. Sobre o Ed, ainda comentando sobre o Ed, ele infelizmente morreu nesse episódio 9. E se você perceber, o Ed, desde a primeira temporada, desde que ele apareceu, tinha tatuagem de morcego no seu braço. E ele morreu justamente após ser atacado por morcegos lá do mundo invertido. Será que a forma que o Ed ia morrer na série estava na nossa cara o tempo todo e a gente não tinha percebido? E vocês já pararam para pensar que o Ed se sacrificou pro Hawkins e tal, e Hawkins ainda odeia ele, mesmo após tudo que ele fez? Beleza, eles não sabem o que o Ed fez, mas mesmo após a sua morte, se sacrificando pro Hawkins, Hawkins continua condenando ele, continua achando que ele é o grande culpado por tudo aquilo. Caramba, velho, esse é um detalhe bem triste porque, pô, o Ed merecia mais. Também vocês pararam para pensar que o Will nunca conheceu e nunca vai conhecer o Ed. Cara, já pensou quão legal seria ver o Will fazendo parte do Hellfire Club, conversando com o Ed sobre D&D? Caramba, Duffer Brothers, isso seria legal demais. Pena que, infelizmente, nunca vai acontecer. Falando no Will, nesse volume 2, finalmente descobrimos o que ele tinha desenhado pro Mike. Uma pintura, um desenho bem legal, inspirado no jogo D&D Dungeons & Dragons. E se vocês perceberem, aquele mesmo dragão de 3 cabeças que o Will desenhou aparece, né, no bonequinho ali e tal, lá no primeiro episódio da primeira temporada. Eu sei que é o dragãozinho do jogo e tal, então, né, tem tudo a ver, mas mesmo assim é um detalhe bem legal. Ele fez esse desenho pro Mike e tal, como presente do Mike, para mostrar que o Mike é o coração. Logo depois, falando do sentimento do Mike pela Eleven e vice-versa, só que ficou implícito que naquela cena o Will não estava falando sobre a Eleven, e sim sobre ele mesmo, sobre os seus sentimentos pelo Mike.
não querendo assumir, então por isso ele falou da Eleven, não falou especificamente sobre ele. E te falar, essa cena foi um soco no estômago. Mas embora tenha sido uma cena bem triste, é a personificação perfeita, o live action perfeito desse meme que vocês estão vendo aí na tela. Falando no desenho do Will, se vocês perceberem, aquele desenho que ele faz na segunda temporada para mostrar o mundo invertido, o devorador de mentes, o que ele viu quando foi parar no mundo invertido, é muito parecido com o desenho do Henry Creel, que vimos aqui nesse volume 2, quando ele faz enquanto pensava em criar o mundo invertido, em criar o Devorador de Mentes, ou seja, o Will e o Vecna estão mais conectados do que a gente imaginava. Sobre o Vecna, foi revelado um vídeo do ator Jamie Campbell Bower, que faz o Vecna, dos bastidores desse volume 2, fazendo a voz do Vecna. E é sinistro, cara. Eu jurava que a voz do Vecna era edição, efeito, mas não. A voz do Vecna é a própria voz do Jamie Campbell Bower, e isso é legal demais. Se liga só. To become the predator I was always born to be. E para quem não sabe, o visual do Vecna é completamente real. Não é CGI, não é efeitos especiais, e sim efeitos práticos, é tudo maquiagem. Tem até essa foto do próprio Jamie nos bastidores do volume 2, e essa maquiagem tá insana de tão bem feito que é. Falando no Vecna, quando a Nancy dá vários tiros nele e tal, e ele cai do terraço, cai ali do quarto, é exatamente igual uma cena lá do primeiro Halloween, lá de 78, onde o Michael Myers também cai do quarto após tomar uma sequência de tiros. Outro detalhe bem legal sobre essa cena ainda é que quando o Michael cai e os personagens vão ver o corpo dele no chão, bum, o corpo dele não está mais lá. E exatamente acontece a mesma coisa lá com o Vecna. A Nancy atira nele e tal, logo depois desce para ver o seu corpo e bum, o Vecna também não está lá. Falando no Michael Myers, a sua clássica máscara aparece aqui nesse volume 2, no episódio 8, sendo usada pelo Ed. E essa é a mesma máscara que a Max usou lá no Halloween da segunda temporada para assustar o pessoal. E logo depois o Ed fala o seguinte, que só vai dar partida e quem vai dirigir é o Harrington, né, bonitão. Só que, bom, essa fala não estava no roteiro e é mais um improviso para conta do Joseph Quinn. Não, eu só vou dar partida. Quem vai levar é o Harrington. Não vai, bonitão? Quando a Max consegue reverter o pensamento negativo do Vecna e pensa em algo positivo, ela vai parar no baile de inverno, que é o mesmo baile lá da segunda temporada. E para ela, tudo isso foi algo positivo, algo legal, porque ela estava com seus amigos, 2, estava todo mundo feliz e principalmente porque ela estava com o Lucas e foi nessa mesma noite que ela deu o primeiro beijo no Lucas, que é a pessoa que ela gosta até hoje. Não só isso, porque nesse episódio 9, desse baile de inverno, os balões começam a estourar sangue e tal, e essa é uma referência clara ao filme Carrie, a Estranha, onde também tem um banho de sangue. E se vocês pararem para pensar, se não fosse o Jason, a Max ainda estaria viva. Não viva 100%, mas digo, viva, estaria bem, tranquilo, não estaria cega, muito menos em coma, né? Porque o Jason foi lá, pisou no radinho da Max, pisou no fone dela, ou seja, o Lucas não conseguiu colocar para tocar Running Up the Hill como ele prometeu, e tudo aquilo aconteceu. E felizmente o Jason teve o fim que ele mereceu, sendo partido ao meio. Ainda sobre a Max, no final do episódio 9, a Eleven gira a garrafa de Coca-Cola e tal para tentar achar sua alma, para tentar achar a Max, mas não consegue. Enfim, tem várias teorias rolando, inclusive nos vídeos anteriores aqui do canal, mas o negócio é o seguinte, essa mesma garrafa de Coca-Cola é a mesma garrafa que eles usam lá na terceira temporada para espionar os garotos. E a cena em que a Eleven ressuscita a Max é uma referência ao filme Enrolados. Sim, isso mesmo que você ouviu. Essa cena faz uma referência àquela cena de Enrolados em que a Rapunzel usa seus cabelos para curar a mão do José Bezerra. Sério, essa referência a Enrolados poucas pessoas perceberam. Quando tudo acaba, vemos o estado da Max após tudo aquilo acontecer, ela em coma e tal. Vemos o desenho que ela fez pro Lucas, dos dois indo juntos no cinema. Só que esse não é o mesmo desenho que a Max fez.
o Lucas redesenhou esse desenho, que muito provavelmente foi perdido lá na casa do Skrill, redesenhou e botou em cima da cama da Max em homenagem a ela, e te falar, esse foi o detalhe que eu mais gostei nesse volume 2. Nessa cena, o Lucas está lendo para Max o Talismã, livro de um dos autores mais influentes dos anos 80, que é o Stephen King, onde Stranger Things é claramente inspirado. E para quem não sabe, os Duffer Brothers, os criadores de Stranger Things, estão fazendo uma série desse livro, adaptando ele junto com Stephen King em uma série para Netflix. Ou seja, ao mesmo tempo que eles referenciaram, homenagearam o livro em que Stranger Things é claramente inspirado, como também deram uma dica do que tá vindo por aí. Cara, que detalhe genial! Só um detalhe é que a Max aqui nesse volume 2 teve, eu acho que uns 4 sorrisos. E todos os sorrisos da Max nesse volume 2 foram para o Lucas, ela sorrindo para o Lucas na frente dele, ou pensando no Lucas. Ah, cara, eles mereciam ter um futuro, mereciam ter cineminha, eles mereciam ficar juntos, cara. Eles mereciam demais. Inclusive a cena em que o Lucas grita "Erica, help!" pedindo ajuda da Erica para salvar a Max, também não estava no roteiro e foi improvisada pelo próprio Caleb McLaughlin durante as gravações. Fica comigo, Max. Aguenta. Erica, ajuda! No episódio 8, o Vecna mostra para Nancy Hawkins rachando, uma nuvem escura sobre a cidade e também o centro pegando fogo. E tudo isso acontece só nesse volume 2. E ela também fala que o Mike vai morrer daqui pra frente na invasão do Vecna em Hawkins. Então será que o Mike vai morrer lá na 5ª temporada? Eu fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal. Quando esse aqui acabar, confere o link aqui na descrição. Falando na Nancy, o Steve fala pra Nancy que sonha em ter aquela clássica família americana com 5, 6 filhos para rodar os Estados Unidos. E quando ele fala isso, a Nancy olha para trás, porque parando para pensar, o Steve já tem 6 filhos. O Dustin, o Will, o Mike, o Lucas, a Max, a Eleven e até mesmo, por que não, a Erica. Tirando a parte dos 6 filhos, isso aí parece um pesadelo. Eu tenho experiência no assunto. Finalmente, nesse volume 2, tivemos um pouquinho, mas tivemos um destaque lá para Vicky. E no episódio 8, ela tá com um visual que referencia o visual da Samantha lá no filme Gatinhas e Gatões. Já no episódio 9, ela tá com um visual referenciando o visual da Annie, lá da série Annie with Annie, a personagem da atriz Annabeth McNulty. Não só isso, porque a Vicky fala muito, fala pelos cotovelos, exatamente igual a Annie, lá de Annie with Annie. Indo agora para a Rússia, no episódio 9, tem uma cena em que o pessoal invade a base russa e invade o laboratório russo e vê os demogorgos, os bichos do mundo invertido ali nas cápsulas. E essa cena faz uma referência a uma cena muito igual lá do filme Alien, que por sinal também é estrelado pela Winona Ryder, lá a Joyce. Falando na Joyce, ela e o Hopper acabam usando no episódio 9 roupas idênticas, as mesmas roupas, usando uma camisa do Hulk Hogan, o lutador de WWE que é muito conhecido e era muito famoso principalmente lá nos anos 80. E também nesse mesmo episódio eles acabam se beijando, e esse beijo não estava no roteiro e foi improvisado pelos próprios atores durante as gravações. Sobre o Hopper, ainda comentando sobre o Hopper, nesse episódio 9, ele punha uma espada para esfacelar, para fatiar e passar lá no Demogorgon. E bom, essa é a mesma espada usada pelo Arnold Schwarzenegger no filme Conan. E essa informação foi confirmada pelo próprio David Harbour. Um pouco antes, o Murray fala a frase: "Eu tenho um mau pressentimento para isso". E essa é a frase icônica lá do Han Solo nos filmes de Star Wars. Para fechar, os Duffer Brothers revelaram que uparam o volume 2 para o servidor da Netflix quinta-feira de manhã, com um episódio saindo sexta-feira meia-noite lá nos Estados Unidos. Ou seja, por muito pouco, os episódios do volume 2 não chegam na Netflix na hora e talvez a gente nem veria o volume 2 lá no dia 1º. E por conta disso, a dublagem acabou atrasando e tal, mas felizmente no final tudo deu certo.
E aí, qual foi a curiosidade, detalhe, referência, easter egg que você mais gostou no volume 2 lá de Stranger Things 4? Comenta aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha pra ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito vídeo sobre Stranger Things ainda pra sair aqui no canal. Já saíram vários. Se você é novo no canal, confere os links aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!